Fala galera, beleza? Eu sou o Eric e você está no podcast com Eric Ferraz. Gostaria de agradecer o Podcamp da IMA por mais essa oportunidade. E hoje, um episódio muito especial, um tema que já foi levemente abordado aqui, mas hoje nós vamos se aprofundar sobre a história da profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ellen White. Ela que escreveu mais de 100 mil manuscritos e é a personalidade feminina que mais se tem conhecimento que escreveu na história da humanidade. Diego Alves, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço. Diego, vamos lá. Sem mais delongas, quando se trata de Ellen White, por onde você gostaria de começar? Tem que ser sem mais delongas, porque o assunto é comprido, né? Vamos lá. Então, existem alguns pontos sobre Ellen White. Primeiro, queria agradecer a participação, a presença, e dizer que eu não sou um especialista em Ellen White, mas eu sou adventista há muito tempo, e eu leio muitos livros de Ellen White, e eu vejo muitas conversas no YouTube, muitas entrevistas, e o pessoal falando muito sobre Ellen White, né, principalmente de outras religiões, sem muito conhecimento. Então, da outra vez que a gente esteve aqui, a gente falou um pouquinho, né? E aí surgiu o interesse da gente aprofundar um pouco mais no assunto. Então, eu acho que o ideal seria a gente tentar desmistificar algumas coisas que o pessoal acaba falando sobre Ellen White que não tem tanta informação sobre o assunto. Você queria que eu sugerisse por onde começar? O que você quer? Bom, fica à vontade. Tá. Vamos começar pela Vamos fazer o seguinte, queria aproveitar para quem está em casa, já que você comentou que você esteve aqui, para que eles assistam Sim. o primeiro episódio. Sim. A gente falou de temas variados, citamos Ellen White, citamos a volta de Cristo, falamos sobre o sábado, né? Apesar de hoje a gente vai realmente focar mais em questão de Ellen White. Então, para quem não assistiu, assista, né? Tem aqui no canal, tem uma das playlists lá, um episódio completo. E agora eu quero que você fique à vontade. Tá. O tema da Igreja Adventista é um pouco assim complexo. Tem o santuário, que é uma coisa bem específica da Igreja Adventista, mas que eu percebo que as pessoas não têm muita informação sobre o assunto. Então, por exemplo, um pastor de uma igreja, ele analisa bem superficialmente sobre uma doutrina ou sobre uma ideia adventista e ele forma a ideia dele sobre aquele assunto. E ele vai e critica a ideia dele sobre o assunto, e não a ideia real. Então a ideia aqui hoje é a gente dar uma desmistificada nessas ideias que tem por aí, que não tem muito sentido, mas que as pessoas não se aprofundam. E de maneira geral, as pessoas elas acreditam nas suas lideranças. Então, as pessoas vão acreditar no que o pastor fala, de maneira geral. Então, inclusive o Rodrigo Silva, que é um adventista que fala bastante também, né, sobre essas questões, você vê ele falando em podcasts, as pessoas não têm o mesmo ímpeto de atacar. Por quê? Porque uma coisa é você criticar a sua própria ideia, outra coisa é você criticar a ideia verdadeira. Então a gente vai desmistificar algumas coisas aqui, principalmente sobre Ellen White, mas em outras oportunidades a gente pode falar sobre outros assuntos também, né? Maravilha. Que são... Desses pontos que você gostaria de trazer à luz, qual o ponto que você acha principal? Eu acho que o interessante da gente partir é a gente compreender quem foi Ellen White do início, né? Por que ela se denomina uma profeta e se ela realmente é uma profeta ou não. Por quê? Algumas pessoas chamam a Igreja Adventista de seita porque nós acreditamos que o que Ellen White escreveu foi Deus quem deu para ela. E as pessoas, ela, como você disse, ela escreveu muitas coisas. Ela depois de Agatha Christie, ela é a autora mais traduzida do mundo. Imagina. Então ela escreveu muito, né? Uma pessoa que não sabe o que está falando vai deslizar em um momento ou outro, né? Tanta coisa que você escreve. Às vezes a gente escreve um texto de uma página e você mesmo lê depois e fala, opa, esse aqui eu falei, mas não está tão certo. Imagina uma pessoa que escreveu como ela. Então, as pessoas pegam toda a obra dela e levantam 3 ou 4 pontos que são mais polêmicos ou que são de interpretação para atacar toda a obra que ela escreveu. Então, eu acho que o ideal é você conhecer Ellen White, entender o que ela escreveu, entender a época que ela viveu,
para depois você tecer um tipo de comentário ou uma avaliação sobre ela. Então, Ellen White, ela nasceu nos Estados Unidos, ela é de igreja protestante, né? Se eu não me engano, presbiteriana. E ela cresceu num contexto ali onde o cristianismo, o protestantismo estava se expandindo muito nos Estados Unidos. Então estavam surgindo muitas igrejas, muitas teorias. O espiritismo, por exemplo, nasceu nessa época. Muitas denominações surgiram nessa época, de 1820 a 1850, nesse período. E Ellen White conheceu um homem chamado Guilherme Miller. E esse Guilherme Miller, ele fez um cálculo da profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel. E pelo cálculo que ele fez, em 1844 seria a volta de Jesus. Pelo cálculo que começa desde o exílio da Babilônia, e aí os marcos vêm acontecendo, e as 2.300 tardes de manhãs acabam em 1844, por volta de 1844. E aí o texto de Daniel diz, e até 2.300 tardes de manhãs, e o santuário será purificado. E Guilherme Miller chegou nessa data e falou, bom, o santuário é a terra. Então, quem vai ser purificado? A terra. É a volta de Jesus. E ele criou um movimento chamado Movimento Millerita, da qual Ellen White fez parte. E esse movimento foi muito grande nos Estados Unidos naquele tempo. Existem jornais da época comentando sobre o movimento. Então não foi uma coisa pequena, foi uma coisa bem grande. E nesse movimento, eles começaram a pregar que Jesus ia voltar em 1844. E eles viveram de forma como se Jesus fosse voltar mesmo. Então eles venderam suas casas, venderam seus bens, distribuíram para os pobres, porque não ia precisar mais, né? Jesus ia voltar. E no ano de 1844, eles se vestiram de branco, foram para as montanhas para aguardar Jesus voltar. E Jesus não voltou. Esse movimento millerita, ele meio que se desfez, né? Algumas pessoas refizeram o cálculo para 1845, aguardaram no próximo ano de novo, Jesus não voltou. E desse movimento millerita, para não dar tanto detalhe, porque ele é cheio de detalhes, surgiu o movimento adventista. Então algumas pessoas, as pessoas que fizeram parte do movimento millerita, eles falaram, bom, Jesus não voltou, então a gente errou em alguma coisa. E eles começaram a estudar mais a Bíblia e formaram um movimento adventista. Então, tem gente que fala, a igreja adventista marcou a volta de Jesus. Não. A volta de Jesus foi marcada pelo movimento millerita, que veio antes da igreja adventista. A igreja adventista saiu desse movimento e fundou a igreja adventista, e Ellen White era uma dessas pessoas que estavam ali no movimento. O cálculo de Guilherme Miller estava correto. Realmente, em 1844, o santuário foi purificado. Mas não era a volta de Jesus, era o santuário celestial. Se você fizer o cálculo das 2.300 tardes de manhã, você vai chegar na data de 1844. Mas foi um evento que aconteceu no céu. Depois, estudando as profecias e as Bíblias, chegaram a essa conclusão. Então o movimento adventista surgiu daí e Ellen White surgiu daí. Ellen White era uma pessoa que não tinha estudo, ela tinha até 4ª série primária. Imagina uma pessoa que estudou até a 4ª série. No passado era até meio comum, né? Mas você deduz que não é uma pessoa letrada, certo? Ela estudou até a 4ª série e ela, em um determinado momento da sua vida, se eu não me engano com 17 anos, ela recebeu uma visão de Deus chamando ela para uma tarefa específica. E ela aceitou. Uma particularidade. Antes dela, outros 2 homens tinham sido chamados por Deus. E eles não aceitaram o chamado do espírito de profecia. Que a gente chama de espírito de profecia, que é o mesmo espírito que veio sobre João, sobre Paulo, sobre Pedro. É aquele que te dá a visão, é aquele que te inspira. E que a Bíblia também tem essa expressão na Bíblia, espírito de profecia, né? Então, a gente chama os escritos de Ellen White de espírito de profecia, que é o Espírito Santo que inspira a pessoa a escrever aquilo ali. Então, outros 2 homens também foram chamados para essa tarefa, e eles não aceitaram.
E aí, quando veio sobre Ellen White, ela aceitou. Diego, eu tenho uma dúvida. Como é que vem esse chamado? Ela traz detalhes disso? Por exemplo, ela teve uma visão, por exemplo, Paulo, a gente sabe que ele até caiu do cavalo quando ele tem aquela visão de Cristo, que ele fica até cego, né, com escama nos olhos e tal. Como é que aconteceu com Ellen White e com esses dois rapazes? Tem algum detalhe? Ela viu algo? Ela ouviu? E aí? Sim. Ela teve uma visão. Ela teve uma visão na qual, nessa visão, Deus chamava ela para ser instrumento de Deus. E eu acredito, aí, crença minha, que todos os profetas tiveram esse chamado, mesmo que não esteja relatado na Bíblia. Por quê? Porque Deus não te obriga a ser um profeta. Você tem que aceitar, você tem que querer. Então ela recebeu essa visão e ela aceitou. E a partir daí, ela tinha visões, ela tinha impressões sobre determinados assuntos e ela escrevia. Como você falou, ela escreveu muito. E ela era uma pessoa que, se você olhar a vida dela, ela não era uma pessoa de posses, ela era pobre, ela não tinha estudo. Ela, na infância, e algumas pessoas usam esse fato para justificar as visões que ela tinha, ela levou uma pedrada na cabeça quando ela era jovem. E essa pedrada fez ela ficar muito doente, muito mal. E algumas pessoas até falam que por causa da pedrada ela começou a ter visões. Mas as visões é por causa da pedrada, não por causa de Deus. Os críticos, né? Mas... eu já ouvi falar até de pessoas dizendo que ela ficou esquizofrênica. Eu já ouvi isso. Exatamente. Não é? Exatamente. Mas fato é que ela ficou muito doente. Então ela não tinha nenhum argumento, nenhum indício de que ela seria uma escritora tão grande como ela foi. Porque tudo jogava contra. A saúde dela não era boa. Ela não tinha estudo e ela não tinha dinheiro. Então, como ela se transformou na autora mais traduzida do mundo, depois de Agatha Christie? Da mulher que mais escreveu do mundo. Não é possível, quer dizer, não sei se não é possível, mas é muito difícil que uma pessoa saia do nada, com tantos problemas, e chegue nesse patamar. A menos que Deus conduza. E por que que... Aí vem a pergunta. Mas por que que o adventista acredita que Ellen White é uma profeta? Como é que você sabe que uma pessoa é profeta? Você sabe que uma pessoa é profeta e a Bíblia fala. A Bíblia, ela dá as características de como você reconhece uma pessoa como profeta. O profeta é aquele que, quando ele fala, as coisas se cumprem. E ele fala de acordo com a palavra de Deus. Então, se o profeta falar uma coisa que não se cumprir, não é profeta. Se o profeta falar uma coisa que é contrário à palavra de Deus, não é profeta. Entende? Então, Ellen White escreveu muito. Ellen White escreveu sobre pedagogia. Tem livros dela sobre educação. Ellen White escreveu sobre medicina. Ellen White escreveu sobre nutrição. Ellen White escreveu sobre psicologia. Olha quantos assuntos. Se você chamar um médico aqui, um médico doutor, que tem muito estudo, ele não vai se atrever a falar sobre educação, porque não é a área dele. Ele não vai falar sobre psicologia, porque não é a área dele. Pode ver que geralmente as pessoas se atêm às suas áreas de estudo, concorda? Seria muita ousadia da parte dela falar sobre tantas áreas que ela nem teve tempo de estudar profundamente e nem tendo estudo suficiente, porque ela tinha só até a 4ª série, para falar sobre aqueles assuntos. Seria muita ousadia, né? E com certeza uma pessoa normal que ousar fazer isso, ela vai errar muito. Pois bem, quando você pega os escritos de Ellen White, que ela escreveu de 1850, não me lembro exatamente a data do primeiro escrito dela, mas até 1905, 1907, que foi por volta de quando ela morreu acho que em 1909, 1910. Mas quando você pega todo esse tempo que ela escreveu, e você pega, por exemplo, que ela escreveu sobre medicina, dá na mão de um médico, o médico vai falar, tá certo, é isso mesmo. Se você pega o que ela escreveu sobre pedagogia, dá na mão de um pedagogo, ele vai ler e vai falar, não, isso aqui tá tudo correto. Se você pega o que ela falou sobre nutrição e dá na mão de um nutricionista, ele vai falar, tá correto. Como que os profissionais de hoje, depois de tanto ter avançado o conhecimento,
continuam dizendo que o que ela escreveu em 1800 e alguma coisa, sem estudo, está correto. Então, antes de você dizer se Ellen White... Imagina uma mulher esquizofrênica acertando tanto. Não tem alguma coisa errada aí? Então, as pessoas, e aí eu falo para a audiência, elas têm que ler o que Ellen White escreveu. E verifique se é verdade ou não. Por quê? Porque muitas pessoas pegam alguns pontos da vida dela, alguns pontos do que ela escreveu e tentam dar uma torcida em alguns assuntos para dizer que ela não era profeta. E 99% é uma questão de interpretação pessoal. Por exemplo, vou dizer um ponto que as pessoas criticam Ellen White, tem alguns, né? E usam isso para dizer que ela não era uma profeta. Ela não pode ser uma profeta. Aí as pessoas dizem assim, Ellen White, a igreja adventista, acredita que Jesus era um anjo. Já ouviu essa ideia? Já. Eles dizem que o adventista acredita que Jesus era um anjo, que ele não era Deus. Por quê? Porque nós dizemos, o adventista diz, que o arcanjo Gabriel é Jesus. Arcanjo Miguel. Miguel, exato. O arcanjo Miguel é Jesus. Então nós dizemos que o arcanjo Miguel é Jesus. Miguel é Jesus. E a Bíblia diz que é arcanjo Miguel. Arcanjo. Então, a maioria das interpretações dizem que Miguel é um anjo, arcanjo. Mas o que significa a palavra arcanjo? Você sabe dizer? Não. Arcanjo significa o chefe dos anjos. A palavra arque, antes de anjo, esse prefixo arque significa chefe, líder, comandante. Então, se eu disser para você assim, Deus é o chefe dos anjos, você vai concordar? Não, acho que não. Deus não é o chefe dos anjos? Ele seria o chefe? O Chefe criador, no com sentido que certeza. ele criou, ele manda. Pode ser. Deus não pode ser o chefe dos anjos? O Espírito Santo não pode ser o chefe dos anjos? Poderia. Dentro dessa ideia. Numa questão hierárquica. Hum. Se você tem lá o diretor da empresa, o dono da empresa, tudo que está abaixo do dono, aquele líder é o chefe deles. Ele dá a última palavra. Ele é o chefe. Então, se Deus pode ser o chefe dos anjos, se o Espírito Santo pode ser o chefe dos anjos, por que Jesus não pode ser o chefe dos anjos? Mas o nome é Miguel, não é Jesus. Jesus tem vários nomes. Tiago, Lúcifer não seria esse chefe dos anjos no passado? Talvez sim. Porque, inclusive, Ellen White fala que ele comandava as hostes celestiais. Então, talvez Lúcifer era o arcanjo Miguel. Mas quando ele caiu, passou-se... ele perdeu o posto. Ele perdeu o posto, cara. Ele deixou de ser anjo, né? E Jesus estava acima, obviamente. Acima, sim. Não que ele deixou de ser anjo, deixa eu corrigir. Ele talvez até continue sendo anjo, mas um anjo caído, né? Mas fato é que existe uma hierarquia no céu. E quando as pessoas falam, mas é um absurdo falar que Jesus é o arcanjo Miguel. A Bíblia não diz que Jesus é o Emanuel? É citado. Não é um outro nome de Jesus? Sim. Se você falar assim, Emanuel, nos Estrela abençoe. da manhã. Estrela da manhã. Príncipe da paz. Não é um nome de Jesus? Senhor dos exércitos. Não é um outro nome de Jesus? Então, Jesus tem vários nomes. Na Bíblia, o nome significa aquilo que você... É a sua tarefa. Aquilo que você faz. Aquilo que te caracteriza. Então, quando estava na guerra, Jesus não era o príncipe da paz. Concorda? Ele era o senhor dos Ele exércitos. é senhor dos exércitos. Faz sentido. Quando ele prega para os gentios, ele é o príncipe da paz. Porque ele quer trazer as pessoas. Mas na hora da guerra, aí ele deixa de ser o príncipe da paz e passa a ser o senhor dos exércitos. Emanuel, Deus conosco. Então, quando você precisa de Jesus, ele é o Emanuel. Tiago, dá pra gente imaginar então que Jesus, tendo essa autoridade toda, né? Ele estaria em batalhas espirituais por aí? Sim, muito Porque- provavelmente. Porque o profeta Daniel fala que o anjo Gabriel, ele pelejou contra o príncipe da Pérsia, né, o principado ali. Miguel.
E ele pediu ajuda Sim, para Miguel. exato. E não tem sentido ser Jesus? Porque ele fala assim, ó, quando você orou, eu vim te dar a interpretação. Mas por 21 dias, o príncipe da Pérsia não me deixou vir. E eu pedi ajuda. E eu tive que pedir ajuda pro arcanjo Miguel, e ele veio e me deixou passar. Quem é que tem essa autoridade? Eu acho que fala que ele é um dos principais príncipes. Fala assim, do Arcanjo Miguel, um dos principais príncipes. Sim. Eu tenho quase certeza Então, disso. quem tem essa autoridade? Por que não pode ser Jesus? Se for Miguel, Jesus, em que isso estaria contrário à Bíblia? Em nada. Eu acho que nada. Porque né? Jesus tem vários nomes de acordo com a sua função. E se ele tem a função de comandar o exército dos anjos, nesse momento ele é o arcanjo Miguel. Mas o adventista não acredita que Jesus é um anjo. Ele é Deus. Mas quando ele está fazendo a função de líder das hostes angelicais, ele é o arcanjo É Miguel. uma denominação. Então. É um nome. Está sendo denominado. Exato, é um nome. O meu filho chama Benício. Benício significa bendito. No antigo Israel, eles davam o nome para a pessoa de acordo com aquilo que eles queriam que a pessoa fosse. Então o nome significa aquilo que você vai ser. Desde aquele tempo, todos os nomes tinham significado. Jesus, ele veio do Deus, a Trindade, a espiritualidade que a Bíblia traz, vem desse contexto, de que o nome tem um significado prático. Então, se a gente fala que o arcanjo Miguel é Jesus, é o nome que ele utiliza quando ele está comandando as hostes celestiais. Mas as pessoas pegam esse ponto interpretativo e falam que o adventista acredita que Jesus é um anjo. Percebeu a jogada? Faz sentido também quando ele veio para a Terra, ele era a luz do mundo e o sal da Terra. Exatamente. Mas significa que ele é sal? Não. Não. É uma forma de denominar a função dele. Então, quando você se aprofunda um pouco mais e você começa a pensar sobre o porquê das coisas, você começa a ver que tem sentido. Outra coisa que as pessoas levantam sobre Ellen White, que também é uma coisa que fica muito na superfície, e quando você não aprofunda, você fala, caramba, é verdade. Ellen White escreveu muita coisa que outros autores já tinham escrito. Então, por exemplo, ela pegou uma coisa sobre saúde, ou sobre teologia, ou sobre nutrição, que outros autores antes dela já tinham escritos. Ela fez isso. E ela pegou, ela leu, e ela escreveu no livro dela as mesmas palavras que outro autor já tinha escrito. Nos dias de hoje, como chama isso? Plágio. Plágio. Então as pessoas falam, Ellen White é uma plagiadora. Não tem nada de Espírito Santo, nada de Deus. Ela pegava coisa que outras pessoas escreviam e escrevia no livro dela. Ela ainda roubava a ideia de outras pessoas. Inclusive teve uma capa de uma revista falando de Ellen White, que a capa era White Lie. Liar é mentira, né? Então é mentira branca, né? A gente não fala, isso aqui é uma mentirinha branca. É porque o white em inglês Só é que branco. o white, eles fizeram um jogo de palavras, um trocadilho pra falar que ela fez uma mentirinha branca, querendo citar o nome dela, né? Sim. Que ela pegava coisa de outros autores. Primeiro que isso não era tão comum assim. Teve coisas que ela pegou, mas não foi nem 20% da obra dela. Isso não tá quantificado. Mas teve coisas que ela pegou, mas ela escreveu muito, muito, muito mais coisas do que ela pegou de outros autores. Esse é um ponto. Segundo ponto. Não é justo você dizer que ela plagiou. Não é correto você dizer que ela plagiou. Por quê? Porque no tempo dela não existia plágio. Não havia lei que dizia você não pode pegar coisa dessa pessoa e colocar aqui. Não havia isso. Vamos dizer que ela pegou um texto que ela achou interessante, importante e passou e colocou ali. E outra coisa, tinha coisas que Deus falava assim pra ela. Sobre esse assunto, o fulano de tal tá mais perto da verdade. Pode pegar o que ele falou. Entendeu? Então ela pegava coisas que Deus aprovava que ela escrevesse. Ó, não fale com as suas palavras. Use essas palavras aqui desse autor aqui, porque ele expressou de maneira melhor. Então, qualquer coisa que ela pegou não foi plágio, porque o plágio é de Ellen White pra cá, não de Ellen White pra trás. Vou te dar um outro exemplo. As pessoas falam que ela plagiou. Moisés plagiou? Você já ouviu alguém falar Moisés era um mentiroso porque ele cometeu plágio? Não, mas Moisés tem textos
de Moisés que ele pegou, por exemplo, do Código de Hammurabi, que é 300 anos antes dele. Olho por olho, dente por dente, por exemplo. Essa expressão... Cara, eu nunca ouvi falar disso. Essa expressão olho por olho, dente por dente é do Código de Hammurabi, 300 anos antes dele, que ele leu e ele escreveu também. Tem muita coisa na Bíblia que o autor bíblico escreveu e que é muito anterior a ele. E que a maioria nem sabe Não, disso. as pessoas não sabem e as pessoas que sabem não dizem assim, ah, mas Paulo plagiou fulano. Não. Ele pegou, ele viu uma coisa e falou, não, isso aqui está de acordo com o que Deus me revelou. Eu vou escrever igual o fulano falou. Salomão tem muitos provérbios. Ah, isso é verdade. Que tá no... Não sei se é no Código de Hammurabi agora ou se no Gilgamesh lá. Mas Salomão cita provérbios que não são dele. Não, e ele citou provérbios que são ditos populares, que eram da época. Dito popular da época. Ele plagiou? Não. Ninguém fala que Salomão plagiou nada. Por quê? Porque naquela época era comum as pessoas pegarem coisas de outros autores, referências e escreverem ali. Não como se fossem deles. Porque a ideia, o que acontece? No mundo moderno, tudo virou dinheiro. Então, a ideia nossa é escrever um livro para ganhar dinheiro. Nos tempos passados, você escrevia um livro para transmitir o conhecimento. Porque você não vendia, Salomão não vendeu os provérbios dele. Então ele não tinha interesse de... Agora, por que existe plágio hoje? Porque você escreve para ganhar dinheiro. Então você vai estar ganhando dinheiro através da produção de outra pessoa. Agora, o que Ellen White escreveu foi para trazer conhecimento para as pessoas. E não existia na época dela essa questão do plágio. Então tem muita coisa. A Bíblia mesma tem um profeta que cita outro profeta. Ele fala, assim como disse o profeta tal. E aí ele escreve o que o outro profeta falou. Quer dizer que ele plagiou o outro profeta? Não plagiou. Ele pegou o que o cara escreveu, que está de acordo com o que a Bíblia fala, e relembrou aqui. Tá tudo certo. Mas as pessoas pegam essa questão da interpretação da coisa e aplicam em Ellen White. Especificamente em Ellen White. Seria como a gente criar uma lei hoje e querer aplicar essa lei que a gente criou hoje para a humanidade 6.000 anos para trás. Não é justo. Não é correto. Porque a pessoa nem tinha conhecimento se ela podia fazer isso ou não. E outra coisa. Autores da época de Ellen White faziam a mesma coisa. Pegavam um texto de outras pessoas. O que é isso? É um costume da época. A gente não pode... Quando você pega uma situação atual e quer aplicar para o passado, chama anacronismo. Já ouviu essa expressão? Anacronismo é quando você pega hoje uma lei e quer aplicar para o passado. Quer ver um exemplo? Abraão tinha escravo, não tinha? Sim. Então, dá para comparar Abraão, que tinha escravo, com os escravagistas do século passado que escravizaram os negros? São escravos os dois. Parece casos. que sim, né? É. Porque a gente tá pegando a nossa noção de Sim. escravidão hoje e querendo aplicar para Abraão 5.000 anos atrás. Sabe como era Não dá pra gente imaginar que Abraão tava ali chicoteando Você escravos. sabe como é que era a escravidão do tempo de Abraão? A pessoa se voluntariava para ser escravo. Por quê? Porque existia lei para você ser escravo. O dono do escravo, entre aspas, ele não podia fazer o que ele queria, como no século passado fizeram com os negros. O dono do escravo tinha que tratar bem o escravo. O escravo tinha um tempo de escravidão, depois ele poderia deixar de ser escravo se ele quisesse. As pessoas iam ser escravos voluntariamente, porque se ela era pobre, compensava ela ser escravo de um cara rico. Vou colocar uma situação aqui para você. Você gostaria de ser escravo do Elon Musk? Se o seu trabalho fosse o seguinte, você acordar 1 hora antes que ele, independente do horário que ele acordasse, 1 hora antes você acordar, fazer o café da manhã dele. É a sua função como escravo do Elon Musk. Eu tô colocando esse exemplo, mas podia ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa bilionária. Daí ele toma um café da manhã, ele te trata muito bem, ele te trata como filho. Daí ele vai se arrumar para o trabalho, você vai lá, pega o carro dele, coloca na frente da casa, ele sai, entra no carro, você leva ele para o trabalho. Enquanto ele está trabalhando, você pode seguir a sua vida normal. Você mora dentro da casa dele. Você tem a sua família, os seus filhos dentro da casa dele. Você come a comida dele. Você tem tudo que ele tem, você tem também.
e no fim do dia dele de trabalho você vai lá com o carro, pega ele, traz pra casa e acabou o seu dia. Você gostaria de ser escravo do Elon Musk nesses termos? Acho que tá melhor do que a minha vida hoje, né? Então, tá bem tranquilo. Então, só que era mais ou menos assim que era a escravidão no tempo de Abraão. O escravo era tido como filho. E tem um dado interessante. Jesus nunca, por exemplo, pregou contra a escravidão no tempo de Jesus. Não, porque era era diferente. diferente. É. E outra E coisa... ele cita muito o Senhor, o servo, Paulo falando que ele era escravo de Cristo. Não era uma coisa tão mal vista, tem né? leis, Era muito cultural, né? Tem leis tanto pro escravo cumprir, como pro dono do escravo cumprir. Tanto é que eu não lembro se é Paulo que fala assim, ó, se você é escravo, cuide bem do seu senhor, não reclame dele. Se você é senhor, trate bem o seu escravo. Por quê? Porque escravidão era outro termo. Paulo falou isso, né? Sim. E aí a gente pega a nossa escravidão agora, século passado. Aquela monstruosidade. E quer aplicar para Abraão. E tem que ficar claro, viu, Diego? Alguém em casa pode falar, mas os caras estão defendendo a escravidão. Não estamos defendendo a escravidão. Estamos só fazendo a comparação aqui. A questão é que isso é anacronismo. Quando você pega uma situação atual e coloca lá para 4.000 anos atrás, sem entender o contexto da época, a cultura da época, como era feito, as leis que estavam envolvidas ali, você acha que o cara era um tirano. Entende? Alguém poderia chegar à conclusão que Moisés era um tirano se você for ver tudo que... Exato. Então, assim, as pessoas precisam, primeiro, não cometer anacronismo com Ellen White. Não querer colocar as nossas regras de hoje, a nossa cultura de hoje, a nossa forma de viver de hoje naquele tempo. 1840. Não dá, era outra sociedade, era tudo diferente. E não dá para aplicar as nossas leis para eles lá naquela época. Cada coisa tem o seu contexto. Então, geralmente as pessoas fazem isso. Então, as críticas que tem sobre Ellen White giram em torno desse tipo de questão. Aí eu pergunto, se você escrever 2 livros, sobre um determinado assunto que você domina. Eu tô vendo que você gosta de futebol aí, né? Você tá camisa da Argentina e boné de São Paulo. Você é São Paulino? Sou. Tá feio agora ultimamente, né? Mas se você, por exemplo, escrever um livro sobre São Paulo, contando a história do São Paulo que você conhece, não vai ter São Paulino que vai te criticar? Com certeza. Não vai ter São Paulino que vai te elogiar? Com certeza. Então, obviamente que muita coisa que Ellen White escreveu, muita gente vai criticar, muita gente vai elogiar. O que você tem que se apegar, então? O que ela escreveu está certo ou está errado? Esse é o ponto. O que ela escreveu está certo ou está errado? Vamos verificar? Tem como verificar se o que ela escreveu está certo ou está errado. E a Bíblia fala que a gente deve instigar os profetas, Sim, né? Provar, exatamente. Então vamos lá. Vamos tentar provar, porque uma pessoa que escreveu tanto, tem como você saber se ela está mentindo ou está falando a verdade. Se ela é uma esquizofrênica ou se ela realmente é uma profeta de Deus. Pois bem, vou falar alguns exemplos aqui, tá? Ellen White, por exemplo, falou na época dela que no cérebro tinha eletricidade. Acho que eu falei no outro episódio, né? Muitos anos depois, a ciência veio comprovar que realmente tinha eletricidade. Ellen White falava muito dos benefícios do sol. Hoje em dia você vê as pessoas falando dos benefícios do sol. Ellen White falava que fumar causava câncer. E na época era um glamour. Não, usavam o charuto, o cigarro, para tratar a doença de pulmão. Era a medicina da época. Como é que ela sabia? Aí você vai falar, tem gente que fala, né? Mas ela lia coisa de outras pessoas. Veja, quando as pessoas usam o argumento de que ela lia, de que ela pesquisava coisas de outras pessoas, a gente, mais uma vez, a gente está pegando os dias de hoje e querendo aplicar para aquela época. Naquela época não tinha internet. Para você ler um livro, o que você tinha que fazer? Você tinha que ter uma biblioteca, algum lugar. Você tinha que ter uma biblioteca. Ela era pobre, ela não tinha uma biblioteca. Qual que é a outra alternativa? Você ir num lugar que tinha uma biblioteca. Eu sou de 83. Eu fiz o meu TCC da faculdade em 2007. E eu tive que pesquisar na biblioteca. Porque em 2007 a internet ainda estava meio no começo. Então, eu não tive... Quando eu pesquisei para fazer o meu TCC da faculdade, minha primeira faculdade, eu tive que ir na biblioteca da Prefeitura de Campinas. Fui lá na biblioteca, procurei o livro que falava do assunto que eu ia defender, li e fiz o meu TCC baseado no livro que eu fui pesquisar na biblioteca. Porque não tinha, naquela época, eu não tinha acesso à internet como tem hoje.
Imagina no tempo da Ellen White, para ela encontrar um livro sobre medicina, ler o livro, entender o livro, que ela tinha só até a 4ª série primária, e escrever com a mesma propriedade que ela leu. Porque se eu te dar um texto aqui agora, e você lê o texto, aí eu falo assim, agora, o que você entendeu do texto, escreve aqui para mim. Você não vai conseguir escrever 40% do texto. Como que ela escreveu tanto sobre medicina, sem ter internet, que nós temos hoje, e sem ter estudo, que ela não tinha? Tudo isso comprovado. Ela não poderia ter escrito tanto, a menos que ela pegasse o livro e fosse copiando ipsis literis, palavra por palavra, que isso ela não fez. Ela escreveu coisas dela. Então, aí, agora, eu falei de medicina. Expande isso agora para pedagogia, para psicologia, para teologia. Quanto tempo ela ia ter que ter gastado em bibliotecas lendo para poder ter a expertise de escrever o que ela escreveu? É inviável. Então, quando você vai colocando nesses termos, você vai vendo que essa história de que ela não era Deus que revelava para ela, mas que ela lia e ela escrevia coisas dos outros, isso aí não se sustenta. Porque senão ela ia ter que acordar de manhã cedo, ir para uma biblioteca, ficar lendo o dia inteiro e no fim do dia escrever 40%, 30% do que ela leu. No outro dia a mesma coisa, para ela escrever tanto assim. Sem errar. Porque você lê um livro de medicina hoje, e eu mando você fazer um resumo da sua cabeça. Você vai conseguir transcrever sem errar nenhum conceito? É difícil, né? Quando você lê as obras dela falando sobre, por exemplo, medicina, você não vê erro. Ela tinha pessoas que corrigiam para ela, mas as pessoas corrigiam a ortografia. E talvez alguma coisa que ela escreveu errado. Por quê? Mais uma prova a favor dela. O português, o inglês dela era sofrido. Ela escrevia errado. Ela não tinha estudo. Então, às vezes ela escrevia, sei lá, Jesus com letra minúscula. Aí passava por uma correção, ela não digitava, né? Ela datilografava. Errado. E aí passava por uma revisora que ia corrigindo os erros. E outra revisora que ia vendo se as palavras tinham sentido. Quer dizer, ela precisava de 2 revisoras. E depois ela lia aquilo para saber se era exatamente. Porque senão ela ia escrevendo, aí as pessoas iam corrigindo, depois a obra não era dela, era da corretora. Mas para você ver como ela precisava de auxílio, de gente corrigindo o que ela escrevia, porque ela escrevia mal. Como uma pessoa que não sabe nem escrever direito, a própria língua nativa, falou sobre tantos assuntos assim sem errar. É um fato curioso, Diego. Mas não é estranho? É. Mas o que tem de sobrenatural envolvendo Ellen White? Dá pra gente puxar alguma coisa? Dá. Tá? Assim como hoje as pessoas não acreditam que o Espírito Santo inspirou Ellen White, no tempo dela as pessoas também não acreditavam. Muitas pessoas não acreditavam nas visões que ela tinha. E quando ela tinha uma visão, ela entrava em um estado diferente. E aí quando ela voltava daquele estado, ela falava, Deus me deu a visão, e aí ela falava a visão, ou ela escrevia, ou uma pessoa que estava ouvindo escrevia. Então, como era esse estado? Ela ficava sem respirar. Sem respirar? Enquanto ela estava tendo a visão. Isso é tudo documentado. E como as pessoas sabiam que ela não estava respirando? Porque eles colocavam um espelho aqui, ó, para ver se o espelho embaçava. E ela não respirava. Então ela passou por alguns testes. Ela passou por testes na época dela porque não acreditavam. É porque muita gente não duvidou dela. Sim. Tanto desde quando ela começou até hoje. E dá para entender. Se você hoje falar para mim, Deus me deu uma visão e falar para mim a visão, qual que é a probabilidade de eu falar, rapaz, será que o Eric tá falando a verdade, cara? Deus deu uma visão. E é uma coisa muito diferente, muito assim, fora da nossa realidade. É óbvio que as pessoas vão duvidar. E tudo bem duvidar. Então, ela não respirava. Outra coisa que acontecia com ela ficava com uma força sobrenatural. Então, por exemplo, teve um momento, uma visão que ela teve, documentado também, que ela segurava uma Bíblia. Aquelas Bíblias, sabe aquelas Bíblias bem grossas que tinham no passado, que pesava, se eu não me engano, essa Bíblia pesava 7 quilos. E ela levantou a Bíblia aqui, ó, e ela ficou, se não me engano, por 2 horas segurando a Bíblia aqui, enquanto ela estava em visão. E ela falava coisas que a Bíblia, aonde estava, e a pessoa subia lá e olhava, e ela estava citando coisas que estavam ali na Bíblia. E ela segurou por 2 horas. Uma senhora doente, que tem a saúde debilitada, consegue segurar uma Bíblia de 7 quilos por 2 horas. Você não consegue nem ficar com o braço levantado, sem nada, por 2 horas.
Não, por 30 minutos. Não, por 10 minutos, sei lá. Imagina. Então, tudo isso foi coisa que as pessoas que estavam ali presenciaram e documentaram. Não por ela, outras pessoas. Então, você vê que existem a obra dela, que fala por si, e existem fatos visíveis que demonstraram que ela realmente estava tomada de uma situação sobrenatural. A gente não estava lá para ver esses fatos. Então a gente acredita nos relatos, ou a gente vai olhar a obra dela e vai ler e vai ver se tem sentido. Outra coisa, outra crítica das pessoas que criticam a Ellen White diz o seguinte: Ellen White diz que os escritos dela são iguais à Bíblia pro adventista. Que estão em pé de igualdade? Mesma coisa, com igual a Bíblia. Exatamente. E Ellen White, ela mesma, já na época dela havia esse comentário das outras denominações, e ela mesma fala que os escritos dela são uma luz menor que iluminam a luz maior. Quer dizer, ela nunca colocou os escritos dela em igualdade com a Bíblia. E o adventista, de maneira geral, também não faz. É claro, existem adventistas que fazem isso? Sim. Como existem presbiterianos que não acreditam, por exemplo, na Trindade. Pode existir, né? Dentro dos grupos religiosos existem várias pessoas que estão ali dentro do grupo, mas não acreditam em muitas coisas e acreditam em coisas que o grupo não acredita. Isso é normal. Então, tem adventista que coloca os escritos de Ellen White acima da Bíblia? Tem. Tem adventista que coloca o escrito de Ellen White no mesmo pé de igualdade? Tem. Mas ela diz que os escritos dela são uma luz menor. Agora, minha opinião pessoal. Para mim, o mesmo espírito que inspirou João, o discípulo, inspirou Ellen White. O mesmo espírito que inspirou Paulo, inspirou Ellen White. O mesmo espírito que inspirou Daniel, inspirou Ellen White. Então, já que você está fazendo esse paralelo com os profetas e apóstolos do passado, o que ela trouxe de revelação sobre a Bíblia? Por exemplo, qual foi o texto que você lembra agora que ela trouxe uma luz naquele texto e você falou, olha, trouxe uma interpretação incrível aqui. O que você traria pra gente? Nossa. Deve ter muito, deve passar um filme na sua cabeça, Porque né? é o seguinte, cara. O adventista ele tem essa mania. Lê um texto da Bíblia qualquer. Não entendeu muito bem. Ele corre pra Ellen White. Ellen White explica. E ela explica, cara. Então, quer dizer, ela não deve explicar tudo, né? Não explica tudo. Ninguém explica tudo. Não. Mas eu posso dar uma sugestão? Uma sugestão que eu acho que é espetacular. Pegue o que Ellen White falou sobre Jesus, que a Bíblia não relata, e leia o relato de Ellen White sobre Jesus, que ela viu. Ela faz um relato de Jesus que não tem como você não se apaixonar pelo relato de Jesus. Então, os livros principais de Ellen White: Patriarcas e Profetas, fala da época de Abraão, os patriarcas ali. Abraão, Isaac, Jacó. Profetas e Reis é um livro depois ali dos patriarcas. Grande Conflito é o principal. O Grande Conflito é a principal obra de Ellen White. O Grande Conflito, ele começa a história dele antes da queda do homem e termina depois da volta de Jesus. Imagina. Ele conta toda a história da humanidade, o que aconteceu na Idade Média, o que aconteceu no protestantismo quando se iniciou, com Lutero. E ele vem contando a história e como Deus conduziu a história da humanidade. Então, o Grande Conflito é o principal. Então, eu falei Patriarcas e Profetas. É esses 5 que eu vou falar. Um Pentateuco de Ellen White. Exatamente. É a série Conflito dos Séculos, que a gente chama. Que são os principais. Se você conseguir ler, porque eles são bem grandes, né? Mas se você conseguir ler esses 5, eu acrescentaria um que é o que eu mais gosto, você vai ter a oportunidade de conhecer Ellen White mesmo. Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Grande Conflito, Desejado de Todas as Nações, esse fala de Jesus, é esse que fala de Jesus. E não vou lembrar o quinto agora, daqui a pouco eu lembro. Mas tem um que eu gosto muito, que eu mais gosto, é a História da Redenção. Pega um desses livros que você gosta muito. Qual é o versículo, a passagem bíblica que te chamou a atenção? Eu vou te contar uma história da Redenção que eu gosto demais.
que ele conta a história, que é uma coisa que a Bíblia não relata, mas não vai contrário à Bíblia. Isso tem que ficar claro. As pessoas falam que Ellen White é uma outra Bíblia, porque ela fala coisas que a Bíblia não fala, mas são as visões que ela teve. A Bíblia fala que é sobre a criação do homem e a queda de Lúcifer, detalhadamente. Então ela diz que a Trindade se reuniu para criar o homem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Exato. Eles se reuniram, fizeram uma reunião para criar o homem. Só que eles não convidaram Satanás para participar da reunião. E convidaram Jesus, o Pai, Deus o Pai, né? Jesus, o Espírito Santo e Deus o Pai. E Satanás não estava na reunião. Que no caso, na época, ainda era um anjo, né? Era um anjo. O chefe. E não era só qualquer anjo. Ele estava... Ellen White fala que ele participava da luz de Deus. Então você imagina que Deus tem um brilho, uma luz, que nem todos conseguem... Ninguém consegue entrar naquela luz. E Satanás conseguia. Então era, vamos dizer assim, a Trindade e depois Satanás, o próximo, na hierarquia. Então ele era... E era um anjo de luz. De luz. Então, alguém pode falar, pô, mas Satanás estava no grupo de Deus? Era Não, Lúcifer. Vamos usar a expressão Lúcifer que dá pra entender. Sim. Que era o nome dele. Porque Lúcifer significa... Cheio de luz. Anjo de luz ou cheio de luz, exatamente. Então, você imagina. Que luz é essa que ele tinha? Ela era a luz do próprio Deus. Então, quando a Trindade se reuniu para fazer o homem e ele não estava presente, não foi convocado, não foi solicitado, aí nasceu a inveja no coração dele. Por que eu não estou presente? Por que eu, que sou tão grande, tão poderoso... Orgulho. O orgulho nasceu no coração dele. E Ellen White fala que esse é o mistério da iniquidade. Nunca nós vamos descobrir como o pecado, sem ter nenhum tentador, sem existir, nasceu no coração de Satanás. Mas... porque não tinha... Aí entra aquela coisa não assim... havia ninguém antes para tentar ele. Não tinha um diabinho para ficar ali no... E também nem ele sabia o que era aquilo. Porque ele também não tinha sentido, ele era perfeito. Cara, é um mistério interessante, É o mistério da iniquidade. Cara, isso traz uma reflexão pra gente. Por mais que a gente possa estar, envolto em luz ali, fazendo bem pro ser humano, agradando a Deus, mas se a gente não vigiar com os nossos próprios sentimentos, sim, vai gerar um... Que foi o que ele fez. E aí, existem dois mistérios, né? Que a gente nunca vai compreender completamente. O primeiro é o mistério da iniquidade. Como é que o pecado surgiu no coração de um ser 100% perfeito, que compartilhava da luz do próprio Deus, e ele se tornou iníquo? Como? A gente não entende isso aí, nunca vai entender. Mistério da iniquidade. E existe o mistério do amor de Deus, que a gente também nunca vai compreender. Como é que Deus, sendo Deus, ele fez tudo isso que ele fez, ele veio, ele morreu, tal, pela gente, que é um nada. Então, o mistério do amor de Deus, infinito, a gente também não vai ter nunca condição de entender. Isso também é Ellen White. Mas fato é que ele ficou enciumado. E aí, então, começou-se a elaboração do projeto da criação do homem. E Lúcifer, ele começou a criar um problema no céu. Ele começou a dizer que as regras de Deus não eram justas, que eles tinham que ficar adorando a Deus por uma lei que era desnecessária porque eles eram perfeitos. Por que um ser perfeito precisa cumprir lei? Não tem sentido. Se a gente é perfeito, imagina a humanidade perfeita. Todo mundo perfeito. Precisaria existir lei? Não. Ninguém ia roubar, ninguém ia matar, ninguém ia fazer nada de errado. Então, não tem lógica. Por que um ser perfeito precisa cumprir lei? E no céu tinha lei. E ele começou a envenenar os anjos. Envenenar no sentido de plantar a dúvida. E Ellen White fala que ele tinha conseguido, pro lado dele, mais da metade do céu. Estava do lado dele já. E ele fazendo esse trabalho. E aí Jesus chamou ele para uma conversa. Rapaz, não faça isso. A gente te ama. A gente aqui tá na harmonia. Tal. E ele fingia que aceitava, mas saía dali e ele continuava com aquele intuito. Por quê? Porque ele ficou enciumado, que ele não foi convidado para fazer parte da criação do homem. Mas, Diego, tem um outro mistério aí, cara. Como que esse anjo
com orgulho e inveja no coração, conseguiu contaminar a terça parte dos anjos ali. Não a terça parte, mais da metade. É mais da metade? Mais da Mas metade. que a Bíblia fala alguma coisa de A terça Bíblia parte? fala de terça parte. Por quê? Porque quando chegou numa situação que a maioria do céu estava do lado dele, Deus convocou uma reunião e explicou para tentar trazer os anjos de volta. E aí sim, a terça parte, muitos voltaram atrás, mas a terça parte ficou rebelde. Quer dizer, Deus tentou remediar, porque o que a Bíblia fala? Que houve guerra no céu e a terça parte foi lançada na terra. Então quer dizer que dos que foram contaminados, Deus ainda conseguiu convencer alguns e a terça Muitos. parte... Sim. Então, olha só o amor de Deus. Cara, Aí- mas vamos parar pra pensar aqui, Diego. Cara, a terça parte dos anjos resolveu... não quero Deus. Não quero. Na verdade, eles não disseram que não quero Deus. Eu não quero esse sistema. É isso aí. Caramba. O Lúcifer aqui, ele tem um sistema melhor. Que é não precisar de regra, a gente é perfeito. Ele conseguiu criar uma rebelião. No sentido de não concordar com as regras do céu. Vamos dizer que a porta era estreita com Deus e ele falou, não, vamos deixar a porta mais larga. Mais larga. E não é o que ele faz até hoje com a gente? Então, se ele fez lá, a mesma estratégia que ele usou lá, ele usa aqui. Pra que lei? Pra que regra? Pra que ficar obedecendo? A gente é perfeito. Então, e olha só o amor de Deus. Deus não simplesmente, vocês se rebelaram e jogou. Não, Deus tentou trazer e trouxe muitos de volta. Então, Deus tentou de todas as formas trazer não só os anjos, mas também Lúcifer de volta. Esquece essa ideia. A gente está em harmonia aqui e tal. Não teve jeito. Eles bateram o pé. Aí sim, houve guerra no céu. Lúcifer e a terça parte foi expulsa. Não foi jogada na terra, foi expulsa. E aí eles ficaram tentando. Um outro detalhe que Ellen White dá. Quando isso aconteceu, Lúcifer ficava na porta do céu. Na porta do céu, assim, né? A gente não sabe como é que é o céu, né? Mas deve ter uma entrada e uma saída. A Nova Jerusalém tem muro e porta. Exato. A gente pode deduzir que o céu é mais ou menos parecido. Mas ele ficava ali e quando um anjo entrava, ele... fulano, eu quero falar com Deus, porque ele já tinha sido expulso. E aí vem Jesus conversar com ele. E ele fala, eu tô arrependido, na verdade eu errei, tal. Mas o coração dele não estava arrependido. Ele estava sofrendo pela consequência do que ele tinha feito. Sabe quando uma pessoa mata outra? E a pessoa tá lá chorando, triste, arrependida. Mas na verdade aquilo é remorso. É só porque ela foi pego. Porque se ela não tivesse sido pega... Estaria fazendo. Estaria fazendo. Mas como foi pega, aí, meu Deus, o que aconteceu? Foi o que aconteceu com ele. Ele sentiu remorso. Mas pela condição que ele se encontrava. E Jesus falou, agora não dá mais. Você já teve a sua oportunidade. E agora você não pode mais voltar. Então olha só que detalhe interessante. E isso não vai contra a Bíblia. Mas por que isso não está na Bíblia, as pessoas criticam Ellen White. Mas a Ellen White veio e trouxe essas informações. Trouxe esses detalhes. Então esse é o ponto de Ellen White. Ela joga detalhes em cima de coisas que não tem detalhe e às vezes a gente não consegue entender. Então é por isso que o adventista, e daí vem a ideia de que o adventista acredita que Ellen White e a Bíblia é a mesma coisa, ou que Ellen White é mais... Porque o adventista, ele lê um texto, ele não entendeu, o que a Ellen White fala sobre isso? Aí ela vai lá e explica e aí você entende. Entende? E essa é a função dos textos de Ellen White. Primeiro, teologicamente falando, elucidar coisas que não estão claras. E o segundo ponto é fazer com que nós, nos dias atuais, modernos, possamos ter uma vida melhor. Vou te dar um exemplo. Ellen White falou muito sobre regime alimentar, né? Tem até o livro dela, Conselho sobre Regime Alimentar. Leia esse texto. Se você quiser ter saúde, leia esse texto, esse livro. Então, nesse livro, Conselho sobre Regime Alimentar, ela fala que o café prejudica a atividade cerebral. Por quê? Porque o café, quando você toma, você não dá uma ligada. Tem gente que toma para ficar acordado, para ficar desperto. Né? A cafeína. Daí ela explica. Por que a cafeína faz mal? Você sabe? Não. Por que o café faz mal? Você acha que o café faz mal? O adventista, por regra, geralmente não toma café. Você acha que o café faz mal? Por regra, o adventista já é vegetariano, né? Exatamente. Já começa por aí. Não toma nada com cafeína,
Não come carne, seria o ideal. Não é uma regra da igreja. Eu como carne. Ah, você come carne? Como carne. Mas eu tento... Você tá meio... Eu tô fora. É. Exatamente. Você tá meio rebelde no sistema aí, hein? Mas assim, tento diminuir. E eu gostaria de um dia ser vegetariano. É que nos dias que a gente vive, a pessoa chama você pra casa dela. É churrasco. É. Então a gente tem dificuldade. Mas eu, como adventista, entendo que eu tô errado e eu tento diminuir o máximo que eu posso. Mas, por que o café faz mal? Por quê? Olha só, olha só. Ela falou? Ela falou lá em 1800 e tralalá. Certo. Quando você toma café, a sua atividade cerebral aumenta muito. As suas conexões cerebrais aumentam muito. E a gente vê isso na prática. Você toma, você fica ligado. Não fica? Muita gente toma café para não dormir. Por quê? Isso é aumento da atividade cerebral. Só que ela fala assim, ó, isso estressa o seu cérebro. Porque o seu cérebro não é feito para trabalhar agitado, acelerado. O ritmo que o seu cérebro trabalha é o ritmo que ele tem que trabalhar. Se você pegar uma máquina, você é engenheiro, você projeta uma máquina para trabalhar, fazer uma peça a cada 10 segundos. Ela vai fazer bem feito a cada 10 segundos, vai? Aí você acelera a máquina para fazer uma peça a cada 1 segundo. O que vai acontecer com a máquina? Vai danificar. Não vai danificar? É. Então é essa analogia que ela É faz a do café. ideia do energético, né? Exato. Quando você toma café, você acelera demais o seu cérebro. Só que quando passa o efeito, o que acontece? Pum, ele cai lá embaixo. Por quê? Porque você estressou ele além daquilo que ele foi projetado para fazer. Não tem sentido? Não, total. E eu acredito que profissionais da área vão Vão concordar. concordar. É, e ela falou isso no século Falou XIX. lá Quando as pessoas nem Imagina, imaginavam. nunca, de jeito nenhum. É. Então tem Você muita vê, isso coisa. que você falou do sol, que o sol matava os germes e tal, era uma coisa que ninguém pensava na época. Imagina. Não se falava, não Não sem se conhecimento. falava. E ela comentava Não, sobre isso. nem se sabia que tinha esses... Porque, Hoje é simples pra gente. Porque até a própria tecnologia não conseguia nem enxergar esses bichinhos. Entendeu? E aí ela falava, não, mas aqui tem germes e o sol mata. Não se tinha esse conceito. Hoje você vai ver o Larry Ribeiro falando de sol, ele fala ipsis literis o que ela falava. É verdade. E hoje o Larry Ribeiro é um deus, né, da medicina. Eu também gosto muito do Larry Ribeiro. É o médico que eu confio, assim, plenamente. Pega o que o Larry Ribeiro fala. 80% do que ele fala, ele tem mestrado, tem doutorado, foi professor de Harvard de medicina. Então pensa no médico, e aí você pega o que ele fala hoje, é o que Ellen White falava em 1800, sem ter nada de medicina. Isso aí, Diego. Bom, a gente está chegando no final. Eu queria aproveitar para quem não te conhece, para que você fale rapidamente qual a sua função na Igreja Adventista e divulgue o que você quiser. Fique à vontade. Então, eu frequento a igreja do Jardim Londres, quem quiser fazer uma visita lá. Qual que é o endereço lá? É Júlio da Silva Batista, 371. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Adventista do Sétimo Dia. E hoje a gente canta com um quarteto. Então a gente tem um ministério, quarteto Univox. Então a gente prega e canta nas igrejas com o quarteto. Então, talvez se você for na igreja do Londres, você não vai me encontrar lá, porque a gente está cantando muito por aí, né? Então a gente canta com o quarteto, prega, canta, então tem um ministério meio particular, mas dentro das igrejas adventistas, a gente canta em igrejas também pentecostais, católicas, qualquer igreja. Mas a gente tem um ministério principalmente dentro das igrejas adventistas, então a gente está trabalhando com o quarteto agora. Com o quarteto não dá para fazer quase mais nada na igreja, né? Porque cada sábado você está numa igreja diferente. Mas é isso. E você é diácono também? Esse ano não sou mais, mas já fui diácono, já fui ancião, diretor de um monte de departamento da igreja, mas com o quarteto fica um pouco mais difícil. E uma mensagem que eu gostaria de deixar, eu sou ergonomista, eu trabalho na área da saúde, então assim, eu falo de saúde com propriedade, falando de Ellen White, porque eu vejo na prática muita coisa que ela fala. Qual que é a sua área? Ergonomista. Ergonomista? Ergonomista, tá. O ergonomista, ele é uma pessoa que verifica se o posto de trabalho do trabalhador vai gerar algum tipo de doença ocupacional. Então, por exemplo, aqui, a gente está numa sala. Essa cadeira aqui, ela é apropriada para a gente fazer esse trabalho. Essa luz aqui não está ofuscando a nossa vista. Daí eu vou medir aqui a luz, eu vou verificar a cadeira, a nossa postura, e eu vou sugerir correções a serem feitas no posto de trabalho para o trabalhador não ter nenhum tipo de doença. Então, meu trabalho é esse. Muito bem. Então, eu vou nas empresas e eu aconselho as pessoas a lerem as obras de Ellen White e tirarem a conclusão por si sobre se ela realmente escreveu coisas com propriedade ou não. Maravilha, Diego. Bom, acho que agora é agradecer
e reiterar um novo convite no futuro para você estar aqui, porque assunto não vai faltar. Tá. Só um detalhe, você que está assistindo aí, coloque aí nos comentários o que você gostaria de saber sobre Ellen White. Perfeito. Porque isso aqui com certeza vai surgir dúvidas, né? Dá até pra gente fazer um perguntas e respostas, um programa de perguntas e respostas. Muito boa. E aí a pessoa manda a pergunta aqui no comentário. E a gente responde. Excelente ideia. Isso aí vai dar pano pra manga, viu? Com certeza. A você que está em casa, curta, comente, compartilhe, ative o sininho para as notificações, se inscreva no canal, é gratuito. E até o próximo vídeo. Valeu!